turma, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Práticas para uma Ação Gestora Inovadora. E hoje é um dia especial porque nós temos uma convidada que vocês, na verdade, já conhecem, da outra disciplina Desafios da Educação Digital, só que ela fez uma entrevista que foi remota, hoje ela veio para nos presentear com a sua presença e com a sua experiência, daqui a pouquinho falo sobre ela. O título da nossa aula é Liderança de Gestão para Inovação na Educação. Entrevista com a professora gestora Cristina Silveira. É um grande prazer, professora, contar novamente com a sua presença aqui. Eu vou falar novamente porque já nos presenteou lá na disciplina Desafios da Educação Digital, certo? Só que hoje você não vem falar sobre a sua tese de doutorado. Não, hoje Lá, não. lá naquele momento você falou sobre a sua pesquisa, foi incrível, mas hoje você vem contar para a gente sobre a sua experiência de gestora, que ela é gestora na rede estadual do Rio de Janeiro, numa escola pública, e ela consegue conciliar a gestão com o uso das tecnologias, pensando a inovação. Mas mais do que isso, pensando a liderança, assumindo que todos os gestores são líderes, líderes que inspiram, líderes que abrem portas e caminhos para pensarmos formas diferentes de fazer a inovação, formas possíveis, né? A gente sempre fala sobre isso, formas possíveis de inovar na escola pública. Professora Cristina Silveira, que bom contar com você. Vou botar meu óculos aqui, é rapidinho. Que tipo de inovação é possível na sua escola e como a sua ação gestora movimenta, sabe, a dinâmica no cotidiano para essa inovação se concretizar? Conta pra gente, Cristina. Vamos lá, Kate, eu vou tentar dar uma resumida. É um prazer estar aqui de novo com você, com os seus alunos. Bem, quando a gente fala em inovação, a gente sempre é bom definir do que a gente está falando de inovação, né? A escola inovar é a escola fazer o que ela sempre fez, mas de uma maneira diferenciada, com uma nova metodologia, procurando um novo caminho para fazer o que ela sempre fez, que é o ato em si de ensinar, né? E o uso das tecnologias, principalmente durante os 2 anos, né, de pandemia que nós tivemos e ainda estamos nela, foi muito mais frenético, muito mais frequente e foi o modo como a escola conseguiu estar com os seus alunos, né, como ela conseguiu interagir com os seus alunos. Passados esses anos, né, nós tivemos aí um aprendizado sobre o uso de várias mídias e essas mídias, elas continuam entre nós. E aí eu acho que quando você fala dessa ação gestora, essa ação gestora ela vai no sentido de orientar, né, de chamar os professores para o uso dessas mídias que nós aprendemos a usar, que os nossos alunos aprenderam a usar, para otimizar as nossas aulas, para otimizar a nossa interação com os nossos alunos. Então, essa ação gestora ela vai nesse sentido, né, de chamar os olhares dos alunos, dos professores, de que nós sabemos usar mídias, nós sabemos novos caminhos para fazer aquilo que nós já fazíamos. Então, estimular esse uso, a continuidade desses usos, fazer com que os nossos alunos percebam isso, né, que eles já tinham visto durante a pandemia, de que os aparatos tecnológicos, muito mais do que para diversão, do que para interações sociais com cunho lúdico, também pode ser um veículo de aprendizagem, um veículo de interação com os professores, né? Muito bom, professora. Gestora, né? Hoje está aqui convidada como gestora de uma escola pública que tem seus desafios, tem momentos que são bastante áridos, tem situações que às vezes são muito hostis, né? A gente estava conversando mais cedo sobre isso, de forma informal, de bastidores. Mas é possível inovar? Que inovação que é possível lá na sua escola? Conta um pouco para a gente. Você está posicionando exatamente isso, que é uma escola pública e nós sabemos de todos os desafios dessa escola pública, né? As faltas que nós temos em relação a recursos, mas também nós temos investimentos em relação a esses recursos, né? Então, os nossos alunos, eu diria que
bem dizer todos, né? Cerca de 99,9% dos nossos alunos possuem um telefone celular. Eles aprenderam a usar algumas mídias nesse próprio celular e os professores também aprenderam. Então, com os investimentos que nós temos hoje, com o que nós temos dentro da escola, né? O Rio de Janeiro está com uma proposta de sala maker nas escolas. No meu caso, eu sou gestora de uma escola que ela é compartilhada com o município do Rio. Então, é uma escola municipal que o Estado aluga, paga um aluguel e, à noite, funciona como uma escola da rede estadual, uma escola de ensino médio. Sendo também os alunos de ensino médio, já favorece, né, até esse trabalho de uma mudança de postura, né, de usar esses aparatos dentro da sala de aula. Então, a gente vem fazendo um esforço para não deixar cair no esquecimento, para a gente não entrar naquele discurso que a gente ouvia antes, né? Ah, quando a escola voltar a ser como era antes, e nada será como antes, né? A gente foi aí desfacelado por esse momento, a gente ficou distanciado e você deve perceber isso nos seus alunos, como eu percebo nos meus, esse desengajamento em relação à escola, né? Os índices de repetência, de evasão, eu vi até uma entrevista esses dias de uma matéria falando que cerca de 200 mil alunos deixaram de se matricular no ensino médio. E eu vejo isso, o quanto nós tivemos a quantidade de turmas reduzidas, as salas de aula com menos alunos. Então, esses alunos que estão lá dentro da escola, eles voltaram com um certo distanciamento, né, tanto dos professores quanto dos seus próprios colegas, como se nós tivéssemos perdido um pouco a essência de que espaço é esse da escola, da sala de aula. E quando o professor, né, usa esses aparatos, faz uma aula diferenciada, com uma dinâmica que coloca esse aluno mais em ação, né? A gente ouve tanto falar nessas metodologias ativas, né, que nada mais é do que você colocar o aluno como um partícipe da sala de aula, como alguém que vai estar desenvolvendo a aula junto contigo, como alguém que vai buscar as soluções para os problemas que são levantados pelo docente, como alguém que está ativo na sua aprendizagem, não apenas como um passivo receptor daquilo que o docente trará para ele, né? E quando existe isso dentro da sala de aula, esse aluno começa a se engajar mais com a escola. E nós temos feito umas experiências, temos tido docentes usando não apenas o Classroom, mas outras mídias novas, inclusive, que esses alunos não conheciam, e fazendo avaliações a partir de quiz, usando aparatos tecnológicos, usando mídias digitais, e a gente tem percebido um engajamento maior e de melhor qualidade desses alunos, né? Então, a minha ação enquanto gestora tem sido de conversas individuais com os docentes, principalmente quando eu olho os lançamentos das notas. É claro que a nota, a avaliação em si, é muito pouco para a gente poder definir o rendimento de uma turma, né? Sim. Que é um processo, então esse processo tem que ser respeitado tudo isso. A pessoa do aluno, a pessoa do professor, as interações, o modo e a qualidade dessas interações. Mas me chama a atenção olhar o lançamento das notas, porque é um sinal de que alguma coisa não está indo bem ou alguma coisa precisa ser ajustada. Então, eu tenho feito conversas individuais com esse docente, sempre acompanhados da coordenadora pedagógica, embora eu seja pedagoga, mas eu tenho que respeitar o espaço de trabalho da minha equipe. Então, sempre acompanhado da minha coordenadora pedagógica e do meu orientador educacional, nós sentamos com esses professores e é uma conversa não de apontar, olha, não está bom isso aqui que você está fazendo, mas o que está acontecendo aqui e em que a gente pode te ajudar. E nessas conversas, igual no nosso café, que a gente pensou em várias coisas, surgem coisas muito interessantes e que eu até brinco que é um tororó de ideias, né? O professor lança o problema que ele tem e nós começamos a pensar em soluções. Então, um dá uma ideia, outro dá outra, e a gente acaba fechando um plano de trabalho para esse professor. E a minha orientação sempre é que haja incluso nesse plano de trabalho o uso dessas tecnologias, né? Porque a gente saiu da pandemia de Covid, a gente está ouvindo aí a questão de uma nova doença na iminência de também se transformar numa pandemia. Então, a gente já orienta os professores, e se tivermos que parar novamente, né? E se tivermos que fechar as escolas novamente? Então, a gente não pode
ignorar esse uso dessas mídias digitais, dessa tecnologia digital, foi naquele momento de pandemia. Agora vamos encerrar essa história e voltar ao modus operandi de como nós realizávamos o nosso trabalho antes. Impossível isso. Impossível. Então, ficaram Então, aprendizagens, né? ficaram essas aprendizagens e assim, eu me vejo enquanto líder de um grupo, enquanto gestora de um grupo, na pertinência disso, de estar lembrando esses professores, olha, vamos manter viva essa chama tecnológica, digital, digamos assim, porque se tivermos que parar novamente, nós sabemos lidar com isso. Nós vamos despertar no nosso aluno também esse aprendizado, que é um aprendizado. Né? Na minha tese, inclusive, eu botei por terra a questão do nativo digital, que nossos alunos não são nativos digitais, nós não somos nem nativos, nem imigrantes. Nós somos todos pessoas que estamos num aprendizado. E esse é o papel da escola, né? É de trazer esse conhecimento que já foi acumulado para que esse aluno, em cima desse saber, ele recrie e crie os seus próprios conhecimentos, os seus próprios saberes, né? Então, eu me vejo assim, esse é o peso, digamos, da minha responsabilidade enquanto gestora, né? De sua liderança. De liderar o meu grupo para que o meu grupo siga nesse caminho, né? Não vamos forçar ou não vamos buscar voltar ao que nós éramos antes, mas vamos fazer diferente, né? Vamos inovar no sentido de fazer o que nós sempre fizemos, mas de um modo novo, com uma nova metodologia. E não só a gente, mas o nosso aluno também. Nosso aluno precisa aprender a aprender de uma nova maneira, né? Assim como nós estamos aprendendo a ensinar de uma nova maneira, que eles também aprendam a aprender de uma maneira diferenciada. Perfeito. Você já respondeu uma pergunta que eu ia fazer sobre como as tecnologias estão sendo hoje incluídas no pós-pandemia. Nós estamos considerando que já estamos indo para a reta final da pandemia. Então, professora Cristina, eu percebo no seu relato tanto a sua experiência de orientadora educacional, isso é importante a gente demarcar, é a gestora sim, mas sempre foi orientadora educacional, então tem um trabalho que ela já desenvolve há muito tempo na escola, com a família, com os professores, com os alunos diretamente, pensando nas dificuldades de aprendizagem. Então, percebam que isso está na história, percebam que isso está no relato dela. E a pesquisa no campo das tecnologias, no doutorado que ela fez pela PUC. E aí, olha a liderança, a importância da liderança de uma gestora no tocante às tecnologias para a sua comunidade escolar. E aí, eu tenho uma pergunta, professora Cristina, que aí eu queria que você contasse aquele episódio do nosso café da manhã, que eu acho que foi uma experiência boa e pode ajudar a inspirar outros gestores. Você percebe que sua ação gestora e a sua liderança influenciam a comunidade escolar quanto à inovação? A inovação possível. A inovação possível é uma boa, uma boa palavra. O que acontece? Você está falando antes de a questão de eu ser orientadora educacional. Sim. O que nós somos, o que nos compõe, isso em qualquer área de atuação nossa, isso estará presente, né? Então, eu sou orientadora educacional por escolha de carreira profissional. É uma carreira que eu escolhi, que eu gosto, porque eu gosto muito de gente, eu gosto de lidar com gente. E esse meu modo de atuar, em qualquer função que eu estiver dentro da escola, eu farei por esse viés, né? Então, hoje, como gestora, tanto com os meus professores, quanto com os pais, quanto com os alunos, eu tenho sempre esse viés de orientação. Então, se eu faço essa orientação com os meus professores, eu também faço com os meus alunos e também faço com os pais. Inclusive, reuniões, né, nas reuniões com os pais, eu procuro sempre trazer essas orientações para os pais, para que os pais tenham essa noção de que o seu filho está usando o celular, mas esse celular, ele não pode estar 100% na vida dele, que é uma coisa que a gente vê muito dentro da sala de aula, e seus alunos devem ver muito também isso, né? O aluno está dentro da sala de aula, mas ele não está, ele está de corpo presente. Mas se ele estiver com o celular ligado, conectado aos seus familiares, aos seus amigos, ao namorado, namorada, seja quem for, eles não estarão presentes na aula. Então, o corpo está presente, mas a mente desse aluno está em outro lugar. Então, ele não está interagindo com as pessoas dentro da sala de aula, né? A gente vê muito isso nos restaurantes que a gente vai, os casais, as pessoas estão sentadas, 3, 4 pessoas na mesa e todo mundo com o seu celular.
Então, essas pessoas não estão exercitando a comensalidade, né, de comer e se envolver e interagir nessa troca. E a aprendizagem não existe sem a troca, né? A gente não consegue ensinar nada para ninguém, como ninguém não consegue aprender nada se ela não estiver interagindo. Essa troca, essa interação, ela é fundamental, né? A docência é uma carreira de interações. E eu sempre falo com os pais sobre essa orientação, orientem seus filhos para que, durante a aula, ele se preserve como aquele sendo um momento para eles. E falo isso para os alunos também. E você lembrou do que nós conversávamos durante o café da manhã? A gente, como eu disse antes, a gente não pode fazer de conta que os 2 anos de pandemia não aconteceram. A gente não pode esquecer que fomos obrigados, né, entre aspas, a usar as tecnologias digitais para interagir com o nosso aluno, para estar em contato com ele. Então, eu tenho orientado até os meus professores, e nós temos feito um trabalho de um aproveitamento desses aprendizados. Antes da pandemia, usávamos muito pouco o formulário do Google, que é uma mídia muito eficaz, que você pode já fazer os seus levantamentos e já ter uma análise primária, uns dados primários disso, que você pode usar para fazer uma análise mais aprofundada, né, do que você está fazendo levantamento. Então, nós tivemos um conselho de classe, que, aliás, foi o primeiro conselho de classe presencial após esses 2 anos de pandemia, e a sugestão minha foi que os professores, que nós fizéssemos um formulário, aquelas perguntas que são feitas em conselho de classe, né? O rendimento dos alunos, as metodologias dos professores, como é que eles estão fazendo a recuperação da aprendizagem, a questão desse acompanhamento de frequência. Então, nós fizemos um formulário colocando todas essas perguntas por turmas. Então, os professores daquela turma recebiam esse formulário e teve uma vantagem bacana que foi a seguinte, né? Você como professora, seus alunos sabem bem disso. Conselho de classe, professor não trabalha em um lugar só, né? Dificilmente o professor tem dedicação exclusiva. Sim. O professor trabalha em milhares de lugares. E então, às vezes, o professor não vai ao conselho de classe. Então, numa turma que tem 13 professores, às vezes no conselho você tem 5 professores daquela turma, 10 professores, quando muito. Ou são tantas questões para dar conta em pouco tempo. Muitas questões, uma demanda muito grande para o docente. Então, com esse formulário, eu tive todos os professores preenchendo esse formulário. Então, eu tive a resposta de todos os professores dessa turma. E aí a gente pôde otimizar o tempo desse conselho para fazer uma confraternização que é importantíssima, né? Principalmente depois desses 2 anos de pandemia. Afeto, né? Precisamos nos afetar mutuamente com esse afeto gostoso, generoso, fraterno. A gente precisa estar próximos uns dos outros, né? A docência é uma carreira de amor, de afeto. É impossível você trabalhar sem amar o seu aluno e o seu colega de trabalho também. Quanto mais próximo, quanto mais afinidade, quanto mais afeto tiver entre vocês, é lucro para todo mundo. Aí entra a minha ação gestora, né, transversalizada pelo meu viés de orientadora educacional. Eu vou sempre buscar esse papel de agregador. E o gestor tem essa obrigação, né? Obrigação é uma palavra feia, né? Mas tem esse papel de agregador. Essa convocação. Né? De agregador, de trazer as pessoas para si. E isso vai ter reflexo, inclusive, na aprendizagem dos alunos, né? Esse clima escolar favorável. Várias pesquisas mostram isso, que o clima escolar vai influenciar diretamente no rendimento dos alunos. E quem está em escola não pode desmentir isso, né, Kate? É isso. Obrigada, professora. Isso é liderança. É se preocupar o tempo todo em agregar o grupo. Tem as diferenças, tem as subjetividades, conflitos vão existir, tá? Fazem parte do processo democrático, mas está ali o tempo todo lutando para que o grupo se harmonize e por meio do afeto. O afeto é importante, afeto com o aluno, afeto entre os professores, afeto da gestão. E se comprometer, isso é liderança, isso é inspiração. Professora, muito obrigada, professora Cristina, novamente ter a sua presença aqui, a segunda disciplina que você participa, mas dessa vez pôde vir aqui em São Paulo gravar conosco. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido como eu aprendi, porque é uma liderança inspiradora. E que vocês possam levar também
lá para o Fórum de Discussão outras situações de liderança voltadas para a inovação, para a gente aprender cada vez mais, porque ninguém tem a resposta certa, mas todos aprendem juntos por meio da experiência que a gente constrói e dos colegas, dos pares. A gente se vê na próxima aula, pessoal.